da assistência técnica. Artigo 75. A assistência técnica nas modalidades e com os objetivos definidos nos parágrafos seguintes será prestada por todos os órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, alíneas A, B, C. Parágrafo 1º. Nas áreas dos projetos de reforma agrária, a prestação de assistência técnica será feita através do administrador do projeto, dos agentes de extensão rural e das equipes de especialistas. O administrador residirá obrigatoriamente na área do projeto. Os agentes de extensão rural e as equipes de especialistas atuarão ao nível da Delegacia Regional do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e deverão residir na sua área de jurisdição e durante a fase de implantação, se necessário, na própria área do projeto. Parágrafo 2º. Nas demais áreas, fora das regiões prioritárias, este tipo de assistência técnica será prestado na forma indicada no artigo 73, parágrafo 2º, alínea B. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos rurais isolados continuarão a ser atendidos pelos órgãos de assistência técnica do Ministério da Agricultura e das secretarias estaduais, na forma atual ou através de técnicos e sistemas que vierem a ser adotados por aqueles organismos. Parágrafo 4º. As atividades de assistência técnica, quanto nas áreas prioritárias de reforma agrária, como nas previstas no parágrafo 3º deste artigo, terão, entre outros, os seguintes objetivos. A linha A planificação de empreendimentos e atividades agrícolas. A linha B, a elevação do nível sanitário através de serviços próprios de saúde e saneamento rural, melhoria de habitação e de capacitação de lavradores e criadores, bem como de suas famílias. A linha C, a criação do espírito empresarial e a formação adequada em economia doméstica, indispensável à gerência dos pequenos estabelecimentos rurais e à administração da própria vida familiar. A linha D, a transmissão de conhecimentos e acesso a meios técnicos concernentes a métodos e práticas agropecuárias e extrativas, visando a escolha econômica das culturas e criações, a racional implantação e desenvolvimento e ao emprego de medidas de defesa sanitária vegetal e animal. A linha E, o auxílio e a assistência para o uso racional do solo, a execução de planos de reflorestamento e obtenção de crédito e financiamento, a defesa e preservação dos recursos naturais. A linha F, a promoção entre os agricultores do espírito de liderança e de associativismo. Seção 3, da produção e distribuição de sementes e mudas. Artigo 76. Os órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, deverão expandir suas atividades no setor de produção e distribuição e de material de plantio, inclusive o básico, de modo a atender tanto aos parceleiros como aos agricultores em geral. Parágrafo único. A produção e distribuição de sementes e mudas, inclusive de novas variedades, poderão também ser feitas por organizações particulares, dentro do sistema de certificação de material de plantio, sob a fiscalização, controle e amparo do poder público. Seção 3. Da criação, venda, distribuição de reprodutores e uso de inseminação artificial. Artigo 77. A melhoria dos rebanhos e plantéis será feita através de criação, venda de reprodutores e uso de inseminação artificial, devendo os órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, ampliar para esse fim a sua rede de postos especializados. Parágrafo único. A criação de reprodutores e o emprego da inseminação artificial poderão ser feitos por entidades privadas, sob fiscalização, controle e amparo do poder público.
Seção 4 da Mecanização Agrícola. Artigo 78. Os planos de mecanização agrícola elaborados pelos órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, levarão em conta o mercado de mão de obra regional, as necessidades de preparação e capacitação de pessoal para utilização e manutenção de maquinaria. Parágrafo 1º. Esses planos serão dimensionados em função do grau de produtividade que se pretende alcançar em cada uma das áreas geoeconômicas do país e deverão ser condicionados ao nível tecnológico já existente e à composição da força de trabalho ocorrente. Parágrafo 2º. Nos mesmos planos poderão ser incluídos serviços adequados de manutenção e de orientação técnica para o uso econômico das máquinas e implementos, os quais, sempre que possível, deverão ser realizados por entidades privadas especializadas. Seção 5 do Cooperativismo. Artigo 79. A Cooperativa Integral de Reforma Agrária contará com a contribuição financeira do poder público, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, durante o período de implantação dos respectivos projetos. Parágrafo 1º. A contribuição financeira referida neste artigo será feita de acordo com o vulto do empreendimento, a possibilidade de obtenção de crédito, empréstimo ou financiamento externo e outras facilidades. Parágrafo 2º. A Cooperativa Integral de Reforma Agrária terá um delegado indicado pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, integrante do Conselho de Administração, sem direito a voto, com a função de prestar assistência técnico-administrativa à diretoria e de orientar e fiscalizar a aplicação de recursos que o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária tiver destinado à entidade cooperativa. Parágrafo 3º. As cooperativas assim constituídas será permitida a contratação de gerentes não cooperados, na forma da lei. Parágrafo 4º. A participação direta do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária na constituição, instalação e desenvolvimento da Cooperativa Integral de Reforma Agrária, quando constituir contribuição financeira, será feita com recursos do Fundo Nacional de Reforma Agrária, na forma de investimentos sem recuperação direta, considerada a finalidade social e econômica desses investimentos. Quando se tratar de assistência creditícia, tal participação será feita por intermédio do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, de acordo com as normas traçadas pela entidade coordenadora do crédito rural. Parágrafo 5º. A contribuição do Estado será feita pela Cooperativa Integral de Reforma Agrária, levada à conta de um fundo de implantação da própria cooperativa. Parágrafo 6º. Quando o empreendimento resultante do projeto de reforma agrária tiver condições de vida autônoma, sua emancipação será declarada pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, cessando as funções do delegado de que trata o parágrafo 2º deste artigo, incorporando-se ao patrimônio da cooperativa o fundo requerido no parágrafo anterior. Parágrafo 7º. O Estatuto da Cooperativa Integral de Reforma Agrária deverá determinar a incorporação ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo do remanescente patrimonial no caso de dissolução da sociedade. Parágrafo 8º. Além da sua designação qualitativa, a Cooperativa Integral de Reforma Agrária adotará a denominação que o respectivo estatuto estabelecer. Parágrafo 9. As cooperativas já existentes nas áreas prioritárias poderão transformar-se em cooperativas integradas de reforma agrária a critério do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Parágrafo 10. O disposto nessa seção aplica-se no que couber às demais cooperativas, inclusive
as destinadas a atividades extrativas. Artigo 80. O órgão referido no artigo 74 deverá promover a expansão do sistema cooperativista, prestando, quando necessário, assistência técnica, financeira e comercial às cooperativas, visando a capacidade e ao treinamento dos cooperados, para garantir a implantação dos serviços administrativos, técnicos, comerciais e industriais. Seção 6. Da assistência financeira e creditícia. Artigo 81. Para aquisição de terra destinada a seu trabalho e de sua família, o trabalhador rural terá direito a um empréstimo correspondente ao valor do salário mínimo anual da região, pelo Fundo Nacional de Reforma Agrária, prazo de 20 anos ao juro de 6% ao ano. Parágrafo único. Poderão acumular o empréstimo de que trata este artigo 2 ou mais trabalhadores rurais que se entenderem para a aquisição da propriedade de área superior a que estabelece o número 2 do artigo 4º desta lei, sob administração comum ou em forma de cooperativa. Artigo 82. Nas áreas prioritárias de reforma agrária, assistência creditícia aos parceleiros e demais cooperados será prestada preferencialmente através das cooperativas. Parágrafo único. Nas demais regiões, sempre que possível, far-se-á o mesmo com referência aos pequenos e médios proprietários. Artigo 83. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, em colaboração com o Ministério de Agricultura, a Superintendência da Moeda e do Crédito e a Coordenação Nacional do Crédito Rural, promoverá as medidas legais necessárias para a institucionalização do crédito rural tecnificado. Parágrafo 1º. A Coordenação Nacional do Crédito Rural fixará as normas do contrato padrão de financiamento que permita assegurar proteção ao agricultor desde a fase do preparo da terra até a venda de suas safras ou entrega das mesmas cooperativa para comercialização ou industrialização. Parágrafo 2º. O mesmo organismo deverá prover a forma de desconto de títulos oriundos de operações de financiamento a agricultores ou de venda de produtos, máquinas, implementos e utilidades agrícolas necessários ao custeio de safras, construção de benfeitorias e melhoramentos fundiários. Parágrafo 3º. A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá determinar que dos depósitos compulsórios dos bancos particulares à sua ordem sejam deduzidas as quantias a serem utilizadas em operações de crédito rural, na forma por ela regulamentada. Seção 7. Da assistência à comercialização. Artigo 84. Os planos de armazenamento e proteção dos produtos agropecuários levarão em conta o zoneamento de que trata o artigo 43, a fim de condicionar aos objetivos desta lei as atividades da Superintendência Nacional de Abastecimento e de outros órgãos federais e estaduais com atividades que objetivem o desenvolvimento rural. Parágrafo 1º. Os órgãos referidos neste artigo, se necessário, deverão instalar em convênio com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária armazéns, silos, frigoríficos, postos ou agências de compra, visando a dar segurança à produção agrícola. Parágrafo 2º. Os planos deverão também levar em conta a classificação dos produtos e o adequado e oportuno escoamento das safras. Artigo 85. A fixação dos preços mínimos de acordo com a essencialidade dos produtos agropecuários, visando aos mercados interno e externo, deverá ser feita no mínimo 60 dias antes da época do plantio em cada região e reajustados na época da venda, de acordo com os índices de correção fixados pelo Conselho Nacional de Economia. Parágrafo 1º. Para a fixação do preço mínimo, se tomará por base o custo efetivo da produção, acrescido
das despesas de transporte para o mercado mais próximo e da margem de lucro do produtor, que não poderá ser inferior a 30%. Parágrafo 2º. As despesas de armazenamento, expurgo, conservação e embalagem dos produtos agrícolas correrão por conta do órgão executor da política de garantia de preços mínimos, não sendo dedutíveis do total a ser pago ao produtor. Artigo 86. Os órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, deverão, se necessário e quando a rede comercial se mostrar insuficiente, promover a expansão desta ou expandir seus postos de revenda para atender aos interesses de lavradores e de criadores na obtenção de mercadorias e utilidades necessárias às suas atividades rurais, de forma oportuna e econômica, visando a melhoria da produção e ao aumento da produtividade, através, entre outros, de serviços locais para a distribuição de produção própria ou revenda. Inciso 1. Tratores, implementos agrícolas, conjuntos de irrigação e perfuração de poços, aparelhos e utensílios para pequenas indústrias de beneficiamento da produção. Inciso 2. Arames, herbicidas, inseticidas, fungicidas, rações, misturas, soros, vacinas e medicamentos para animais. Inciso 3. Corretivo de solo, fertilizantes e adubos, sementes e mudas.